Olá pessoal, nessas andanças da vida eletrônica, né, a gente de vez em quando se depara com diversas coisas. E uma delas, que é o assunto do vídeo de hoje, é uma repaginação sobre um produto que já é tradicional, tá, que foi lançado há muitos anos, enfim, construído com uma base incrível do chipset da Intersil, o ICL7106, tá, primeiramente adotado pela Fluke, no Fluke 8020A, e aí foi, enfim, sendo diversificado por diversos produtos, e até que caiu na graça do povo, na realidade, literalmente, no seu formato M830B, produzido por uma empresa chamada Mastec. Esse daqui, na realidade, é um clone posterior, os multímetros, famigerados multímetros amarelinhos, se bem que hoje em dia eles têm outras cores e tal, mas esse tipo de multímetro aqui, que é extremamente barato, às vezes até de graça. Eu tinha dois multímetros vermelhinhos dados de graça para uma empresa comercial de ferramentas, e basicamente são multímetros bastante descartáveis hoje em dia. Eles passaram por diversas reconfigurações de projeto, reprojetos e tal, que foram uma vítima basicamente da redução de custos, né? Redução de custos a toda a prova, ou seja, basicamente o pessoal estava tentando realmente baratear esse tipo de equipamento. E esse aqui, digamos assim, é um produto, digamos, é o exemplo acabado desse tipo de coisa, é um produto relativamente moderno, mas extremamente aí, sem nenhuma especificação, sem nenhuma garantia de nada, tá? Então, basicamente isso, a gente passou, inclusive eu fiz uma apresentação maior sobre esse tipo de produto no vídeo anterior, vou deixar o link aí embaixo, em que eu faço uma exposição em que eu passo não só pelos modelos mais antigos, pelo modelo mais antigo que eu tinha, mas passo também por diversos desses modelinhos amarelinhos mais modernos e mostro inclusive o Mastec, que a empresa Mastec tem feito hoje em dia na repaginação do seu próprio produto de 2.000 contagens, baseado no mesmo circuito integrado 7106. Bom, todo esse falatório para quê? Para introduzir um carinha que, que eu encontrei nessas andanças aí, o HyperTough, tá? É super robusto, digamos assim. É um amarelinho, mesmo formatinho, tá? Mesmo tamanhozinho, só que, no entanto, ele promete ter certificação independente, tá? Pela Intertech, e tem uma série de certificações listadas aqui na ponta do produto. Podemos confiar? Não sei. Não sei nem quem fabrica esse carinho. A marca é uma, mas a gente não sabe quem é o OEM, né? Mas basicamente isso aqui é vendido pela rede de lojas Walmart aqui nos Estados Unidos, e eles, como toda empresa americana, morre de medo de processos judiciais. Então provavelmente eles devem ter fabricado isso aqui sob uma determinada encomenda, sob uma determinadas orientações, para que o bichinho seja minimamente aceitável e não uma maluquice, uma aventura de aventureiros como esses aqui, dos amarelinhos tradicionais que a gente vê tanto por aí, tá? Então vamos dar uma olhadinha no HyperTough mais a miúde e fazer as comparações com os amarelinhos aqui. E aproveitem para dar uma olhada também depois no vídeo em que eu faço a exposição dos outros multímetros mais antigos. Vamos lá. Bom, depois de todo esse preâmbulo, tá aqui o carinha, a carinha do assunto principal desse vídeo, tá? Multímetro HyperTough, tá? Digital multímetro, dois idiomas aqui, multímetro digital, supostamente com 2 anos de garantia. Interessante, né? E aqui, mas no mais, é muito parecido com os multímetros tradicionais amarelinhos, tá? Só que a diferença primordial aqui, tem um registro do Intertech, o registro é válido, tá? TL Intertech, e tem todas as normas em que ele conforme aqui. Um outro detalhe também são as marcações. Ele é uma marcação muitas vezes mais coerente com o tipo de multímetro. Aqui é categoria 3, 300 volts, tá? O que é bastante razoável para operar dentro de casa, tá? Os multímetros amarelinhos, neste caso aqui, por exemplo, ele diz categoria 2, o que é bastante razoável,
mas ele diz aqui tensões até 1000 volts em corrente contínua ou 750 volts em corrente alternada. E aqui, naturalmente, ele limitou as faixas mais superiores para 200 e 300 volts, porque, obviamente, é o que basicamente a empresa de certificação falou. Bom, daqui não passa, porque o multímetro naturalmente deve ter lá suas limitações. Então aqui, bom, basicamente são as características mesmo. E agora a coisa mais interessante aqui, bom, o Intertech está aqui, mas ele fala aqui, Hypertough é uma marca registrada de Walmart, ou seja, então isso aqui é realmente feito sob encomenda para a Walmart, tá? Feito na China, sabe-se lá Deus quem que fabrica isso aqui, quem que é o principal OEM desse carinha aqui. Mas então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no carinha, abrir esse pacotinho aí. Bom, tá aí o conjuntinho, tá? O que vem no equipamento, tá? Então, aí as pontas de prova, tem umas advertências aqui quaisquer, tá? E curioso, as pontas de prova tem os bornezinhos típicos, né? As pontas de prova são as mesmas pontas de prova padrão dos amarelinhos, ou seja, essa pontinha aqui é relativamente pequena mesmo. E o interessante é que os fios são marcados por categoria, né? A categoria de classe de tanto a dimensão quanto a classe de isolação aqui, tá? E corrente máxima também. São PVC, então não é silicone, são PVC normal, porque você está, enfim, operando a um custo. E aqui já dá a primeira indicação de quem é o fabricante. Alosun ou All of Sun, tá? Esse aqui na realidade é um OEM da China relativamente conhecido, tá? Tá aqui o bichinho, o manualzinho de instruções em inglês, tá? Ele é relativamente bem feito, bem impresso, tá? E tem, obviamente, trilhões de alertas e cuidados e etc, tá? Com as especificações aqui, 0,8%, típico multímetro básico de 2.000 contagens, 7106, tá? E ele fala aqui que tem proteções de sobrecarga, tá vendo? 300 volts, etc. Proteção de sobrecarga, tá? Na resistência ele não fala se tem proteção de sobrecarga ou não, que é curioso. Curioso porque as operações normalmente independentes, né? Os testes independentes, eles exigem que o multímetro mantenha a sua, digamos assim, o seu estado não operacional, mas efetivamente a sua integridade, né? E tá aí, e bom, e a exceção em espanhol. E tá aqui o bichinho é curiosamente, aqui a carinha a gente já viu, aqui atrás All of Sun, é o OEM, tá? Data de manufatura maio de 2020, interessante, tá? 9 volts a bateria, tá? Ele tá pesadinho, eu não sei se ele vem com bateria ou não, ele é bem mais pesado do que um amarelinho desses aqui bem vagabundo, tá? Não tem bateria, ou pelo menos talvez esteja desconectado de alguma maneira, tá? Então vamos abrir direitinho, 3 parafusos, diferença aqui são 2 parafusos, são 3, então vamos abrir aqui, ele tem aqui todos os detalhes, alguns warnings quaisquer aqui, e as especificações de teste independente estão aqui. Mas no mais, mesma coisa dos amarelinhos, comum, tensão concorrente, não é segregada a entrada de miliamperes, o que eu acho ruim, sempre achei ruim, tá? Mas naturalmente é um carinha de bastante básico aí. Bom, vamos abrir. Bom, lá vamos nós, 3 parafusos, rosca soberba, normal, feito a um custo, então estou abrindo aqui primeira vez, interessantíssimo, a bateria está aqui, por isso que ele está pesando um pouco mais. Só estava desconectada mesmo, tá? Interessante, hein? Arranjo normal, muito parecido, tá? Agora, curioso, primeira diferença aqui que a gente vê, a caixinha é mais bem feitinha, tá? Do que a caixinha típica dos multímetros normais. O plástico é bem mais bem acabado, os pontos de injeção estão um pouco mais limados e tal. Esse aqui eu sinto na mão muito mais aspereza, muito mais problemas. Mas no final das contas, a caixinha aqui, eu acho que a principal diferença é
a contenção aqui, o tamanho da contenção aqui para impacto ou, digamos assim, explosão, né? Ou digamos, ejeção aqui da tampa, etc, etc. Então, você vê a diferença aqui grande da parede lateral aqui. Tá? Então, realmente muito interessante. Um outro detalhe também, que denota naturalmente redução de custos. No multímetro amarelinho que eu tenho, essas aqui são duas garrinhas, né? E no multímetro Holosun é efetivamente um parafuso, ou seja, o parafuso está efetivamente grudando aqui esses carinhas. Esse aqui é outra, as garrinhas, você nota que já está um pouquinho aqui gasta não, digamos, já vai sofrendo, dependendo de quanto você troca a bateria e tal, você vai sofrendo naturalmente, pode sofrer naturalmente um problema aqui de, me perdeu a palavra, mas enfim, é um problema mecânico que pode eventualmente quebrar essa abinha aqui e o multímetro fica muito mais inseguro, né? Rolou um parafusinho aqui, mas está aí o multímetrozinho, comparação com o multímetro mais simples, naturalmente, não tem como, né? A diferença é bastante brutal no sentido de que os componentes e a qualidade da solda desses carinhas aqui, ele é bem mais mal feitinha, tá? Esse aqui as coisas parecem bem mais em ordem. Claro, naturalmente a vista engana, mas as coisas parecem bem mais em ordem no multímetro aqui da Holosun, tá? E obviamente que você tem pontos de solda aqui, onde aqui aparentemente você tem terminais mais elevados aqui. Então, vamos dar uma investigada nisso aqui. E a outra principal diferença, naturalmente, aqui eu tenho um fusível, o Grand Shunt aqui de 10 amperes. Aqui eu tenho 2 fusíveis, tá? Então, isso aqui para que a agência aprove um multímetro desses, você tem que ter no mínimo 2 fusíveis, um para cada entrada de corrente, digamos assim. Então, vamos continuar a exploração daí. Bom, aproximei um pouquinho aí, só para a gente dar uma olhadinha melhor, tá? Aqui, bom, começando aqui pelo topo, vamos começar pelo topo aqui, pelo display. O display em si não é muito diferente do display amarelinho, tá? Mas curiosamente ele tem uma moldurinha aqui, provavelmente para garantir talvez uma fixação melhor do display, alguma coisa assim. O amarelinho tem até os pontos de parafuso, mas ele não tem moldura nenhuma. Isso aqui eu já vi recorrente em vários modelos, não é só nesse amarelinho que eu tenho aqui não. E um outro detalhe aqui, bom, então a circuitaria está toda aqui, tá? O chipzinho é um bolhazinho, um 7106 também, tradicionalíssimo, tá? Só que ele aparentemente tem uma circuitaria maior, diferenciada, porque ele tem um buzzerzinho, tá? Então isso aqui é uma outra diferença também com relação aos amarelinhos tradicionais, que normalmente não tem buzzer, tá? E aqui, bom, basicamente os componentes, as qualidades das soldas estão muito bem feitas. Eu estou dando uma olhadinha aqui, aparentemente elas estão, é uma montagem mais industrial, exceção aqui de um pouquinho de sujeirinha aqui na soldagem do buzzer e tal, mas enfim, isso aqui provavelmente foi soldado à mão na fábrica, tá? Como eu havia comentado, tá aqui o grande fusívelzão, F2 aqui, muito provavelmente deve ser o fusível de 10 amperes, tá? É difícil às vezes ver um pouco, mas o shunt de 10 amperes está lá embaixo, tá? O shunt para fazer a medida de corrente em si. E tem um pontinho de teste aqui, 200 mA, eu não sei se esse resistorzinho aqui, chinfrim, é o shunt de 200 mA, que o 200 mA, o fusível mesmo de 200 mA está cá embaixo, tá? Agora, curiosamente, então os dois fusíveis aqui são cerâmicos, supostamente são cerâmicos de verdade, ou seja, eles têm areia dentro, tá? Então, de repente, pode até ser que eles sejam efetivamente cerâmicos, fusíveis que têm uma certa capacidade de interruptibilidade razoável, tá? Mas o curioso aqui, que é justamente uma das coisas que a gente sempre comenta nesse tipo de equipamento, é justamente isso. Você tem a entrada, tá? Então tem as 3 entradas aqui, inclusive uma entrada bastante generosa aqui, que é o comum, né? Aí eu tenho aqui a tensão e aqui a corrente, né? A corrente alta, corrente de 10 amperes, tá? Então essas 3 entradas aqui, curiosamente, são numa placa destacada, como no multímetro amarelinho, mas elas estão elevadas. Justamente para quê? Para garantir que o jack tenha uma profundidade maior, justamente para diminuir, aumentar um pouco mais a segurança aí. O multímetro amarelinho normal tem a placa segregada com as entradas também, mas ela é rente à placa principal, então os jacks são extremamente rasos, digamos assim, tá? Obviamente que
qualidade não é das melhores, inclusive a solda aqui deixa bastante, a solda aqui deixa bastante a desejar, tá? Uma das outras coisas que a gente comenta muito aqui é justamente isso. Eu tenho um PTC aqui que vem diretamente das entradas, tá? Passa pelo PTC, que é um termistor, tá? Mas é um termistor muito fraquinho, tá? Agora, é muito fraquinho para determinados tipos de transiente, tá? Se você fala em categoria 4, mesmo categoria 3, os transientes que a quantidade de potência que o termistor tem que segurar é bastante elevada. Supostamente esse multímetro passou pelo teste. Agora passou em que estado, né? Pode ter explodido, não sei. Não tenho certeza. Outro detalhe que a gente comenta também às vezes muito no canal, tem aqui os resistorzinhos, a rede resistiva aqui. Obviamente que eu não estou conseguindo enxergar muito bem, é a primeira vez que eu estou olhando para esse cara, mas tem uma rede resistiva aqui, que aparentemente provavelmente vai para a parte de tensão, né? Aí você dá a sua impedância lá de 10 mega, esses amarelinhos normalmente serão 1 mega, tá? 1 mega de impedância de entrada, enfim. E aqui eu tenho dois transistores aqui muito estrategicamente colocados, Q1 e Q2. Esses transistores estrategicamente colocados juntos à entrada, junto à conexão de entrada, são justamente o par que faz a supressão, faz o clamping quando há uma sobretensão na entrada. Então, a posição desses transistores é extremamente feliz, tá? Então, realmente, muito interessante aqui. E, obviamente, que daqui dos transistores, provavelmente aí vai para os circuitos. Aqui estão dois diodos grandes, né, parrudinhos aqui, que fazem a retificação de corrente alternada e tal. E aí vai para o resto do circuito. E a chave está aqui embaixo, né, a chave rotativa de seleção das faixas, que a gente vai dar uma olhadinha. Eu vou abrir aqui rapidinho para a gente dar uma olhadinha do outro lado, tá? Aqui do outro lado tem o quê? Tem a conexão de bateria, naturalmente, tá? Tem um diodinho, provavelmente um diodinho de proteção de inversão, tá? Aqui eu tenho um pequeno regulador de tensão, linear provavelmente, justamente para talvez baixar a tensão de 9 volts para alguma outra operação. E aqui, deixa eu ver, um U2, e aqui eu tenho uma série de capacitores e resistores. Eu estou curioso, tem um transistorzinho aqui. Então esse transistorzinho talvez seja um pequeno osciladorzinho para fazer, ou apenas uma chave para fazer o acionamento do buzzerzinho aqui. Então, basicamente, o carinha é bem mais bem feito do que o multímetro amarelinho, mas ainda assim é simples, é um multímetro bastante simples, tá? Vamos dar uma olhadinha do outro lado. Bom, tá aí do outro lado a plaquinha, bastante simples, tá? É bastante simples, com bastante resíduo de solda aqui, mas é uma placa bastante tranquila. Aqui dá para ver muito bem o shunt, né? Na lateral aqui o shunt de 10 amperes e os terminaizinhos aqui, os jacks de entrada, né? Que são aparentemente mais longos do que os jacks do outro multímetro, tá? Agora são jacks bastante simples, tá? Eles são aqueles jacks que são separados no meio, então isso aqui não é necessariamente a coisa mais robusta, mecanicamente mais robusta do mundo, tá? E aqui está aqui a chave típica, tá? Rotativa também, com duas bilhas, justamente para fazer o tec-tec, né? E aqui está o displayzinho, conjuntinho de display, que também é a mesma coisa. Ele tem um arrematezinho, essa moldurinha na realidade é para segurar a zebrinha no lugar, e provavelmente isso aqui deve garantir uma certa durabilidade ou talvez uma robustez mecânica um pouco maior, porque às vezes é comum esses displays ficarem falhando ao longo da vida útil desses equipamentos. Então basicamente é isso aí, vou remontar e botar esse bichinho para funcionar. Bom, só um detalhe, durante a remontagem, tá, do bichinho, eu tive que tirar um fusível justamente para tirar um pequeno parafuso ali, e os fusíveis em si não tem marcação nenhuma. Tem uma marcação aqui no cantinho, ok, mas eles não tem marcação de corrente de ruptura nem nada, tá? Então, esse aqui é o de 250 mA e o de 10 amperes também não tem marcação nenhuma. Então é um pouco difícil, né? Você fica um pouco à mercê aí da coisa toda. Ele promete aqui na serigrafia que é um fusível de 300 volts, né? Então, enfim, aquela história. A gente fica meio que sem saber. Detalhe, bateria nova, que é a bateria original, estava um pouco estufada aqui. Quando eu liguei, só para testar, a bateria estava completamente morta, tá? Agora, só um parêntese, essas baterias Tianqiu aqui vieram em vários brinquedos das minhas filhas, baterias excelentes, não peguei uma com vazando, e elas sofreram muito abuso, muito abuso, muita pancada, mas realmente nunca peguei nenhuma delas ruim.
Isso aqui na realidade estava na caixa, validade 2021, e a bateria está miada, né? Meio que de se esperar. Bom, tá aqui o bichinho ligado, tá? Basicamente a chave rotativa, ela tem uma certa precisão, ela é um pouco melhor do que as chaves dos outros multímetros mais baratos que eu já encontrei, mas não é muito melhor não. Outro detalhe aqui, o display. O displayzinho, eu pessoalmente acho que os segmentos têm muita separação entre eles, eu pessoalmente não gosto muito, mas isso também é um fator comum entre outros multímetros dessas linhas aqui, tá? Outro detalhe também é que as faixas, efetivamente, como eu havia comentado antes, a faixa normal do multímetro, digamos assim, do multímetro original ia até 1000 volts, eles na realidade limitaram entre 200 e 300 volts, o que fica bastante limitado aqui o uso, qual é o sentido de ter uma faixa de 200 e a faixa imediatamente seguinte vai até 300. Então, realmente não faz muito sentido, mas o fabricante fala 300 volts no máximo nas entradas, tanto AC quanto DC, no máximo nessas entradas aqui, sem choro nem vela. Outro detalhe também, que são apenas duas faixas em tensões em corrente alternada, tá? Só 300 e 200 volts, então ele não se presta para medidas em baixa tensão, em corrente alternada. Corrente contínua, amperes em corrente contínua, esse aqui é o principal problema desse tipo de multímetro, é a medida entre esse cara, entre a mudança entre essa escala e essa, porque a tomada é a mesma. Então se você muda, é fácil de mudar aqui, fazer o efeito Ana Maria Braga, né? Que foi um vídeo de demonstração que ela erroneamente mudou, chaveou, estava com o multímetro conectado na tomada e chaveou entre a tensão alternada e corrente, e aí o multímetro estourou na mão dela, deu um pipoco, na realidade nada grave, mas falha da produção dela que não orientou a fazer a coisa direito, enfim. Então a questão é essa, né? Só medidas de corrente em corrente contínua, tá? Mas é perigosamente próximo aqui da tensão, da escala de tensões. Aí tem testezinhos de bateria, que provavelmente tem a correntezinha delas interna, teria que ver no manual. A gente já explicou isso num outro vídeo também, vou deixar o link aí na descrição. E a condutividade, que é justamente o que mais depende da sujeira ou não das pontas de prova. Ele reage muito bem, tá? O bip é bastante baixo, tá? O buzzer é bem pequenininho, mas ele reage bastante bem do ponto de vista de continuidade. Então, ponto pro carinha aí. E o resto, o ohmímetro aí, como a gente já sabe. Bom, como o principal atrativo desse carinha é uma questão de segurança, um dos testes que eu queria fazer é justamente a impedância de entrada. Esses multímetros normalmente têm 1 mega de impedância de entrada, quando os multímetros tradicionais digitais são 10 mega. 1 mega é é relativamente baixo do ponto de vista de segurança, tá? Mas vamos ver o que ele faz aí. Eu estou na escala mais alta, tá? Ele aparentemente tem, meus dedos. É um multímetro de 10 mega de entrada. Bobeira, eu botei os meus dedos aqui. 10 mega de entrada na escala de 300, tá? Mais 10 mega, 200 volts, então promete. É melhor do que os multímetros normais, que normalmente apresentam tensões muito baixas. Isso em corrente contínua, tá? Deixa eu ver, de 200 milivolts aqui. 200 milivolts é 5 mega, tá? Então, vamos ver a escala de tensões em corrente alternada. Vamos ver. 10 mega também. Então, ponto aqui pro bichinho. 10 mega é uma impedância de entrada bem mais segura e mais conforme com os multímetros mais comuns aí, de maior segurança do mercado. Bom, continuando com os testes aí, estou aqui com o nosso geradorzinho de alta tensão aqui, naturalmente, 84,2 volts em corrente alternada, tá? Na escala de 200 volts aqui e, tradicionalmente, na escala de 300 volts aqui, também medindo 83 volts, perde um pouco da resolução aí, natural, né? Coisa curiosa, normalmente você não faz isso, mas eu quero efetivamente testar o multímetro. Desligou o multímetro, deu algum pepino, não deu nenhum pepino, vou ligar ele na escala de corrente contínua, naturalmente não vai acontecer nada. Agora, curioso, 20 Hz, a escala de corrente contínua fica meio birutinha. 20 Hz é uma frequência relativamente lenta,
Então o multímetro vai mostrando aí, e tá aí, ó. Tá fazendo aí a sobretensão, jogando que tá funcionando bem. Até agora não se resetou, tá? E agora o 200 mili aqui ficou birutinho, né? Tá vendo? Olha que curioso, 200 milivolts ficou birutinho, tá? Já começou a apresentar problema. O ohmio aqui já começou a apresentar problemas. Tensão, escalas em ohms aqui. Já começou a ficar birutinho aqui, tá vendo? Ops, esqueci da escala de 200 ohms. E aqui, carinha, tá buzinando alucinadamente, 9 volts e 1.5 volts. E aí, obviamente, você joga 10 amperes na corrente, ele vai simplesmente detonar o fusível. Então tá aqui. Tá aí o bichinho, o teste do bichinho. Bom, aqui só mais um testezinho, tá? Esse aqui é um companheirinho aqui que eu fiz para fazer minhas avaliações aqui com rede elétrica e tal, que eu efetivamente estava fazendo um conjunto aí de garras jacaré e outros parangolés, e aí resolvi finalmente fazer alguma coisa minimamente decente com uma barrinha de terminais aí de parafusos e tal, e para poder conectar transformadores e outras coisas assim, tá? Indo para o veredito final, vamos lá então, vamos rodar esse cara aqui nas escalas, 280 ohms, tá? Tá aqui. Tá aí as tensões, detonou aqui o cara, tá aí, vamos ver se explode. Detonou, vamos ver se ele explode, tá? De repente ele explode na minha mão, vamos ver. Tá aí. Buzinou. Tá detonando aí, então tá, vamos lá. Voltando as escalas, vamos ver que bicho que dá, tá? Se explodir, explodiu na minha mão. Certo? Continua funcionando. 288, tá aí. Agora vamos testar as escalas. Bom, fazendo o teste aqui das escalas. Corrente contínua 4.50, tá? Sobe aqui 4.5, 300 aqui, a resolução é muito baixa, né? Mas tá aqui 4.50, deixa eu só baixar a tensão aqui. Tá? 1.8 volts, eu deixo só baixar aqui para ficar um pouco mais compatível com a escala de 200 mili, tá? Passou um pouquinho, então vamos lá. Tá certo, então tá aí, tá medindo mal? Não tá não, é porque a resolução aqui é danada. Então tá bom, é isso mesmo. Tá bem razoável aqui, mesmo na escala de miliohm, tá? Agora vamos ver o ohmímetro. Bom, tá ok. Tá funcionando aparentemente, não? Tá funcionando aparentemente. Vamos ver. Vou pegar uns resistorzinhos aqui só pra gente ver direitinho. Bom, então vamos lá. Fazer o testezinho de diodo só pra ver se tem uma mínima acurácia, né? Tá aí, 68. Parece que funcionou bem, tá vendo? 190 tá jóia, tá? Agora eu vou meter pau aqui no duzentão. Bom, 200 ohms eu não tenho nada aqui. Deixa eu botar aqui o 2K, que aí eu meço o resistorzinho aqui de 1K, vamos ver se ele vai medir legal. 1K, tá jóia. Não tenho necessidade de 10K, vamos ver aqui, 10K. E aqui, bom, aqui o 10 mega aí lascou-se, porque eu não tenho nada aqui, mas paciência. Então 10K aqui, 0.09, já tá bem fininho. 9.9, leu legal, tá vendo? Então é isso aí. Então o carinha tá funcionando bem, tá? Nas escalas aqui mais críticas, tá? Só botar a bateriazinha aqui, vamos ver o que ele mede aqui. Na bateria, opa, mediu uma tensão, tá vendo? 9 volts, tá? Então tá razoável. Bom, isso aí. Então, o bichinho sobreviveu muito bem, tá? Sobreviveu muito bem. Note, eu botei 280 volts direto da corrente de tensão alternada diretamente nas entradas dele, que é bem maior que uma tensão de tomada comum. O bicho funcionou. Então, ponto altíssimo para esse cara, tá? Segurou muito bem aí. Segurou muito bem essa pancada aí, tá? Obviamente que, só um pequeno parêntese aí, do ponto de vista dos fusíveis, tá? Olhando a norma da 61010, né? Que é a norma que faz essas avaliações todas aqui, né? De segurança, tá? Eu não encontro, e esse é um dos pontos fundamentais, essa proximidade dessas duas escalas aqui, o fusível que garante a corrente aqui, que segura a corrente, né, que interrompe a corrente aqui na escala mais baixa, ele é um fusível de 5 mm por 20 mm, são daqueles fusíveis pequenininhos mesmo que a gente vê, né, fusível pequeno que a gente normalmente chamava, né, de cerâmica, tá?
eu não encontrei nenhum fusível que seja compatível com a categoria 3 de 300 volts aqui. Que a categoria 3 de 300 volts aqui, segundo a norma, pelo menos a última vez que eu vi na norma, a categoria 3 300 volts, ela tem que interromper, ela é uma fonte de tensão com 2 ohms de saída, de impedância de saída, e que joga 4 kV na entrada do multímetro. Então, fazendo a lei de Ohm aí, são 2 kA, são 2.000 amperes que esse fusível, quando você vira essa chave aqui, que esse fusível nessa entrada em conjunto tem que interromper. O que acontece é que os fusíveis que não são especificados para interromper uma capacidade de corrente maior, o que acontece é que eles criam uma bola de plasma, que é o arco voltaico, porque a energia não consegue ser contida pelo fusível, ela simplesmente salta de um lado para outro. E esse arco voltaico, ele subsiste enquanto a fonte energética estiver sendo aplicada, tá? A fonte de energia estiver sendo aplicada, tá? Então, esse tipo de arco voltaico, ele cria uma bola de plasma, queima sua mão, queima sua cara, explode o multímetro na sua cara, enfim, faz qualquer coisa. E isso aí efetivamente é o dano daí desse tipo de equipamento, tá? Então, esses fusíveis, eu não consegui encontrar nenhum fusível desse tamanho, de 5x20, no mercado, que consiga interromper os 2.000 amperes. O máximo que eu consegui achar foi um fusível que interrompe 1.500 amperes, ou 1.5 kA, a 250 volts, que não é sequer os 300 volts daqui. É a 250 volts, é um fusível da Littelfuse, eu achei um outro da Ciba também, e não consegui encontrar outro fusível. Ou seja, não dá para entender exatamente, base apenas numa observação física, não dá para entender necessariamente como é que essas agências certificadoras conseguem caracterizar um cara desses com os fusíveis que eles estão sendo usados internamente. Realmente eu não entendo como é que isso acontece. Mas enfim, só esse, digamos assim, esse último parêntese aí. Bom, pessoal, veredito aqui do HyperTough EM830, clonezinho da Mastec M830B. Esse carinha aqui é valente, brigão, realmente sobreviveu bem, tá? Tá realmente, isso é um ponto fortíssimo, tá? Para esse carinha, tá? Então realmente, nesse quesito apenas, ele é um multímetro muito acima da média que a gente se encontra no mercado. Por outro lado, a entrada em conjunto aqui, justamente que eu havia comentado, que é uma mudança de chave aqui, que você já se estupora um fusível direto aqui, e a minha discussão, o meu parêntese que eu falei sobre a capacidade de interrupção de corrente de fusíveis, ela é uma coisa muito preocupante. Então, nesse caso, recomendar um carinha desses aqui, eu ainda fico na recomendação de uso doméstico e só. E ainda assim, muito cuidado com o que você faz. Nunca faça o que eu fiz, de ficar mudando faixa de seleção com as entradas energizadas. Nunca faça isso, por mais que seja tentador, tá? Então, mas, enfim, é um carinha valente. Mostrou seu valor nos testes, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos testes e até a próxima. Aquele abraço.